Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo ótimo? Espero que esteja tudo bem. Que você tenha um dia maravilhoso. Se você é novo aqui no canal, se inscreva. Faça parte desta família Totaltech, do canal Totaltech Informática. Nós crescermos junto aqui na área de manutenção. Hoje eu estou fazendo manutenção em algumas fontes de ATX, fontes de computador. Eu resolvi gravar um vídeo aqui passando algumas dicas, na verdade, alguns cuidados que nós devemos ter também ao fazer manutenção desse tipo de fonte. A fonte ATX, a fonte de PC, diferentemente da fonte chaveada comum, ela tem uma particularidade. Você vai ver que ela não gera só uma tensão de saída. As outras fontes chaveadas, geralmente elas têm uma entrada 110/220 tem uma única saída de 12 volts. São aquelas fontes que são usadas para som, para circuito de câmera de TV. Essa daqui de computador, ela gera várias tensões de saída, né? Nós vamos ver aqui nesse fio aqui, esses fios que saem aqui deste conector. Nós vamos ver aqui o fio vermelho, cuja tensão é a tensão de 5 volts que ela gera na saída. Nós vamos ter aqui o fio laranja, que ela gera uma tensão de 3,3 volts. Nós vamos ter aqui o fio amarelo, que sai a tensão de 12 volts. Nós vamos ter o fio azul, que sai a tensão negativa de 12 volts. Tem algumas outras que tem o fio branco, que é a tensão negativa de 5 volts. E nós temos aqui alguns fios especiais. Por exemplo, esse fio verde aqui, que é o PS-ON, né? Essa tensão ela já fica presente na fonte quando nós energizamos a fonte. Antes mesmo de ligar o computador, aqui já tem uma tensão de PS1, que é a tensão responsável para ligar o computador, né? Então, essa tensão ela vai lá para a placa e na hora que nós apertamos aquele botão de power de ligar o computador, ele fecha um curto entre o fio, né? A tensão do fio PS1 com o terra, que é o fio preto, né? E nós temos aqui também um fio especial aqui nessa fonte, que é esse roxo aqui, que é a tensão de standby. É outra tensão presente na placa do computador quando nós colocamos o cabo de força na fonte, mesmo sem ligar o computador, esse fio aqui já é para ter a tensão de 5 volts. Na verdade, a fonte ela só vai funcionar perfeitamente se essa tensão de standby estiver presente, porque independente da fonte estar ligada ou não, se ela foi energizada, esse circuito aqui tem que ter os 5 volts. Se ele não tiver os 5 volts, a fonte não funciona, certo? Então hoje nós vamos trazer aqui umas dicas básicas e alguns cuidados que nós temos que ter com o manuseio, a manutenção desse tipo de fonte. Apesar de parecer simples, mas ela exige para nós cuidado, porque nós estamos trabalhando com eletricidade. E aqui nós temos locais na fonte que nós temos a circulação de alta tensão para que não haja risco, né? Primeira coisa que nós fazemos ao pegar qualquer equipamento eletrônico, qualquer um, independente de ser fonte ou não, nós temos que ler, procurar as especificações da alimentação do componente. No caso aqui da fonte, existem alguns tipos. Essa aqui, por exemplo, ela tem a chave seletora. Ela está aqui em 220, significa que nós devemos alimentar essa fonte com um cabo ligado aqui direto para a tomada de 220. Mas se nós fôssemos ligar ela no estabilizador, nós virávamos a chave aqui para 115 e ligaríamos essa entrada aqui numa saída no estabilizador de 115 volts. Então a primeira coisa que nós temos que ver é a especificação da alimentação do componente. Muita gente queima a fonte por ligar, a chave seletora está numa tensão e a pessoa vai por falta de experiência e liga numa tensão diferente, a placa queima, explode os componentes, né?
danifica e então existe esse tipo aqui e nós temos também um outro tipo aqui que esse aqui não necessita de chave seletora, mas nós vemos aqui que ele tem uma chavezinha que desliga e liga. Aqui tem escrito auto switch, quer dizer, ele auto detecta a tensão de entrada. Você pode ligar ela em 110 ou 220, que o circuito que tem dentro da fonte aqui, ele já detecta qual foi a tensão que foi alimentada. Então, básico, primeira coisa que nós temos que ver em qualquer componente eletrônico é qual a tensão de alimentação do componente, do equipamento. Agora nós vamos passar para a segunda dica. A segunda dica é a inspeção visual. Isso é básico, né? Quem trabalha com manutenção é básico. Nós verificarmos visualmente, principalmente essas fontes aqui. A primeira coisa que nós olhamos aqui quando nós abrimos a fonte é se tem se o fusível está queimado, se tem algum diodo com problema, se os capacitores estão normais, se não estão estufados, o termistor, se ele está intacto, para depois nós começarmos a fazer a análise com o multímetro e procurarmos identificar qual o defeito do equipamento. Por exemplo, se nós abrimos uma fonte e o fusível ele está queimado, então nos remete à certeza de que quando o fusível está queimado, geralmente, invariavelmente, algum outro componente ou alguns outros componentes estão em curto ou queimado. No caso aqui da fonte ATX, geralmente quando ele queima, essa ponte de diodos aqui ela apresenta problema, né? Nós vamos ver aqui na outra placa, ela vai apresentar problema de funcionamento aqui nesses resistores. Nós temos aqui três transistores, né? Dois transistores comuns e um MOSFET, né? Todas as fontes ATX usa esse sistema. Você vai ver aqui dentro, ó, tem um transistor aqui, chaveador, tem um outro transistor lá, e aqui nós temos o MOSFET. Esse MOSFET aqui é responsável pelo setor de standby para gerar aquela tensão que já fica na fonte assim que ela é energizada, né? Então ele é composto por esse MOSFET. Nós temos aqui alguns diodos, resistores, diodo Zener, e aqui nós temos um transistor pequeno também. Então esse setor aqui é responsável para gerar a tensão de standby, que vai sair aqui nesse fio roxo aqui, ó, que é o sinal de que a fonte está 100% operacional, certo? Então, a segunda dica que nós temos aqui nesse vídeo é a inspeção visual, muito importante, viu? Nós nunca abrimos uma fonte e já vamos direto, ou qualquer equipamento eletrônico, nós fazemos primeiramente nós vamos ver a tensão as especificações de alimentação do equipamento, depois nós vamos fazer uma inspeção visual, tá bom? Vamos lá para a terceira dica. Nunca devemos fazer manutenção, manusear uma fonte energizada, a não ser que a pessoa, o técnico, ele tenha já experiência, né? Conheça bastante, porque existe o risco de choque, certo? Nós sabemos que aqui no setor primário da fonte, todas as fontes, essa região aqui é crítica, né? A fonte primária, o setor primário da fonte. Aqui entra 220, né? 220 volts, e passa pela ponte de diodos, e quando ela entra aqui entre os capacitores, ela chega a 350 volts, né? Então o risco de choque é muito grande. Então nós nunca devemos manusear a placa energizada, a não ser que nós já temos conhecimento e segurança do que nós estamos fazendo, né? Às vezes nós ligamos para testar algum componente, mas o cuidado é máximo. Então nunca manusear uma fonte, uma placa eletrônica de qualquer tipo de fonte energizada. O risco de choque é muito grande, então a não ser que se tenha experiência, tá bom? A quarta dica
Vamos para a quarta dica. Geralmente todos os testes que nós fazemos numa placa são testes a frio, isto é, nós testamos a placa, todos os componentes da placa com ela desligada, né? Desligada. Então você vai ver que, por exemplo, aqui quando essa fonte é energizada, esses capacitores se carregam, né? Então fica cada um com mais ou menos 170, 175 volts. E do momento que nós tiramos a tomada, nós tiramos a energia da placa, esses capacitores permanecem carregados, eles vão descarregando gradualmente. Em muitos casos, quando tem algum componente aberto ou algum componente em curto, esses capacitores demoram a descarregar. Então, se nós tirarmos da tomada e já formos colocar a mão aqui, ou nós utilizarmos o multímetro para testar qualquer componente aqui com esses capacitores ainda energizados, acima de 300 volts, nós corremos o risco, primeiro, de tomar um choque, né, entre os terminais aqui do capacitor, e segundo, de nós perdermos o nosso multímetro, e terceiro, de algum componente queimar por algum curto-circuito, certo? Então, nós temos que ter este cuidado. Nós fazemos sempre os testes a frio, né? Isto é, com a placa sem energia, com os capacitores descarregados, né? Para que a gente possa ter segurança na maneira como nós fazemos os testes nos componentes da placa. Quinta dica, também muito importante: nunca devemos substituir componentes de uma placa. Por exemplo, você tem um transistor que deu problema, você mediu lá, ele está com problema. Você nunca deve pegar qualquer transistor parecido e colocar aqui substituir o componente aqui na placa. Nós precisamos primeiro baixar o datasheet do componente que está com defeito, verificarmos quais a penagem dele, a base, coletor, emissor, né, gate, source, dreno, e nós procurarmos, tem sites específicos aí, nós procurarmos componentes equivalentes, viu? Não é qualquer componente, seja qual for o componente. Nunca devemos colocar qualquer componente. Por exemplo, capacitores. Nós temos esses capacitores aqui. Esse aqui é de 470 volts. Vem aqui, ó. 470 volts, 470 microfarad, 470 microfarad por 16 volts. Aí, vamos dizer que um componente desse aqui está danificado, queimado. 470 microfarads por 16 volts. Nós podemos substituir, na falta de um capacitor desse, nós podemos substituir por um com a voltagem maior. Nunca por uma voltagem menor. Então, se você não tem ele, vamos dizer que você tem um lá de 470 microfarad por 25 volts. Aí você pode substituir provisoriamente enquanto você consegue comprar o componente original. Nunca para menos. 470 microfarads por 16 volts. Você talvez não tenha um lá, mas tem um de... Vamos chutar um exemplo, né? 680 microfarad por 16 volts. Você pode substituir. Nunca para menos. Sempre para mais. Porque esses 16 volts, né, é a faixa de alimentação. A especificação do capacitor ela vem um pouco acima do que a placa necessita, né? Às vezes tem 16 volts e esse circuito aqui passa 12 volts, né? Então ele é sempre um pouco a mais. Então a gente nunca substitui para menor. Então cuidado que nós temos que ter na substituição de componentes. Geralmente o correto é nós substituirmos por componentes iguais, com as mesmas especificações, para que não haja alteração no funcionamento da placa, né? Nós vamos ver aqui, eu já falei dessa parte aqui, mas nós vamos falar novamente a questão do fusível, né? Quando um fusível parte, é porque alguma coisa aqui próximo teve um mau funcionamento. Por exemplo, o termistor, em algumas placas mais elaboradas, o varistor,
né, os capacitores que vem aqui na entrada. Essa aqui é uma placa genérica, é bem simples o circuito de entrada, por isso que essas placas dão muito defeito, né? Então é um dos sinais de alerta quando nós abrimos uma fonte qualquer para olhar. Nós olhamos primeiramente a situação do fusível. Ele é o primeiro indicativo de problema na placa. Se às vezes ele está bem, ele está funcionando, ele tem continuidade, então nós já partimos para outras etapas para identificar o defeito da fonte, certo? Outra coisa importante, nós devemos sempre utilizar uma lâmpada de teste, certo? Devemos sempre usar uma lâmpada de teste. Quando nós efetuamos um reparo, um conserto numa fonte dessas aqui, o correto, o ideal, ao concluir o reparo, nós vamos fazer a verificação do funcionamento, nós utilizarmos uma lâmpada de teste, porque evita que, por exemplo, você trocou um componente qualquer e acha que a placa está funcionando bem, aí você vai lá e liga diretamente energiza diretamente, e na hora que você bota, aquele componente volta a queimar, explodir, aí nesse momento aí já danifica um outro componente. Então, quando nós usamos a lâmpada teste, o que acontece? Se ainda houver curto na placa, essa lâmpada ela vai acender e vai permanecer acesa, indicando que tem algum curto aqui dentro. Então a placa vai funcionar como um fio, né? A energia, a tensão, ela percorreu a placa, a corrente, e como tinha um curto, ela se comporta como um fio. Aí a lâmpada acende e permanece acesa. Agora, se nós efetuamos um conserto na placa, certo? E nós vamos fazer o teste de funcionamento com a lâmpada teste e ela acendeu e ela no momento ela acende e ela vem e apaga, fica só às vezes uma marquinha, às vezes nada. É o momento em que os capacitores da placa são carregados. Então ela acende naquele momento, no momento que eles carregam, que a placa é energizada. Se tiver tudo bem na placa, ela diminui o brilho, fica quase imperceptível, ela apaga totalmente. Eu vou fazer um vídeo depois ensinando a construir uma lâmpada dessa de teste, né? É um circuitozinho simples, né? Então nós, ao invés de nós ligarmos diretamente na tomada a energia, nós ligamos aqui na lâmpada teste e ligamos a lâmpada teste na energia, né, da residência ou da empresa. E assim, essa aqui tem uma chavezinha liga e desliga, né? Que ela está desligada. E assim nós fazemos o teste com segurança para depois nós ligarmos normalmente a placa, sem correr risco de ter que fazer novamente todo o serviço, tá bom? Então a lâmpada de teste ela é muito importante. Se for possível, sempre nós devemos ter uma lâmpada de teste em casa, né? Se a nossa concessionária de energia ela for 110, nós temos que conseguir comprar uma lâmpada dessa aqui, né, de 110 volts, né, de 100 watts, 60 watts, mas para ligar em 110 volts. Se for 220, nós temos que ter uma lâmpada, né, com a tensão de alimentação de 220 volts e 60 watts ou 100 watts. Outra coisa, essa lâmpada ela é muito difícil da gente encontrá-la, né, já não se fabrica mais. Mas essa lâmpada ela pode ser substituída pela lâmpada halógena, né? Nós vamos lá na loja de material de construção, a parte elétrica, e nós procuramos essa mesma lâmpada aqui, a lâmpada halógena. Essa aqui é incandescente. Se nós não encontrarmos, nós podemos comprar a lâmpada halógena. Ela vem também na versão para 110 e para 220 volts, e ela substitui satisfatoriamente a lâmpada incandescente. Tá bom? Então era isso que eu tinha para trazer neste vídeo. Vou mostrar antes, porém, para você aqui. Eu vou pegar uma placa que eu estava fazendo manutenção. Vou mostrar para você aqui alguma coisa para nós encerrarmos esta vídeo aula, certo? Esta placa aqui, ó, eu estou fazendo alguns consertos e essa placa aqui, essa fonte aqui, quando eu abri, esse fusível aqui estava queimado, certo? E todos os diodos aqui da ponte estavam
em curto, todos. Eu substituí todos os diodos, substituí o fusível e esse capacitor aqui também ele estava com problema. Como eu não tinha um capacitor novo, eu coloquei esse capacitor aqui, é a mesma especificação. E nós vemos aqui que essa placa aqui ela traz na serigrafia o desenho dos componentes que o fabricante não colocou aqui, ó. Então aqui é uma fonte bastante simples e ele colocou aqui, ó, o capacitor, logo aqui para colocar um capacitor Y1, Y2, dois capacitores, para colocar aqui também, bem aqui, ó, capacitor X, que é aquele capacitorzinho quadrado, né, que faz parte da filtragem da entrada de tensão numa fonte. Nós vamos ver que ela aqui é bem simples, ela só tem somente a entrada, o fusível, um termistor, né? Tá aqui o termistor, e aqui já vai direto lá para a ponte retificadora. Então ela não tem o circuito de filtragem que geralmente nós vemos nas fontes mais elaboradas. Então eu efetuei a troca para você ver como é que é a manutenção. Eu efetuei a troca desses componentes, tá certo? Ó, já a chave seletora ela tá bastante suja, eu vou até trocar esse gabinete aqui dela. A chave seletora dela tá em 220 volts. Eu tô com essa lâmpada em série aqui para teste. E eu vou ligar, eu vou energizar aqui essa placa, certo? Eu tô com o teste aqui. Vou ligar ela para você ver. E nós vamos efetuar aqui o teste. Nós vamos efetuar aqui o teste nos capacitores eletrolíticos, tá certo? Vamos ver aqui. Os capacitores eletrolíticos, esses capacitores grandes aqui, nós vamos efetuar o teste neles. Você vai ver a tensão que passa por esses capacitores quando uma placa está energizada. Então é por isso que eu fiz esse vídeo alertando para que ninguém venha correr o risco de tomar um choque elétrico, certo? Eu vou pegar aqui o multímetro, vou colocar esse multímetro, ele pode ficar aqui em cima, né? Vou deixar logo ele aqui na tensão de tensão contínua, vou deixar bem aqui. Tensão contínua está em 600 volts. Ó. Nós vamos medir aqui esses dois capacitores. E eu vou desligar em seguida. E nós vamos testar novamente os capacitores para você ver como a energia permanece armazenada. Então essa placa aqui, essa fonte aqui, ela tinha esses problemas, eu corrigi, mas esse capacitor que eu substituí aqui, eu não tinha um novo. Ele não está com a sua capacitância total, motivo pelo qual a placa ainda não está funcionando 100%. Você vai ver aqui, eu vou deixar a lâmpada aqui de lado. Eu vou ligar, vou levar um pouquinho para frente, para cá. Vou fazer aqui para você ver ao vivo, né? Eu vou ligar aqui a chave, certo? Essa chave aqui eu vou ligar ela. E você vai ver o que vai acontecer com a lâmpada, né? A partir do momento que eu ligar essa chave aqui, essa fonte aqui já vai estar, essa placa aqui já vai estar energizada. Então eu vou ligar aqui, ó. Ó, ela acendeu e desligou em seguida. Significa que não tem curto na placa. Porém, a placa não funcionou ainda, certo? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos agora, efetuar a medição aqui nos capacitores para você ver a tensão que passa aqui, ó. Aqui é um dos capacitores. Ele está com 135 volts. Aqui era para ele estar com 150. Então esse capacitor aqui não está bom, né? Eu substituí ele porque eu não tinha um novo aqui. Você vai ver o outro, né? Nós vamos testar ele aqui agora. O outro você vai ver que ele está em 160 volts, né? Então o ideal é trocar os dois, viu? Agora eu vou desligar, certo? Eu vou desligar aqui, ó. Eu vou desligar, ó. Desliguei. Vou tirar a tomada, certo?
demorar um pouquinho. E vou medir novamente os capacitores. Eu desliguei, vamos dizer que eu fosse fazer algum teste, alguma coisa aqui. Você vai ver que ainda tem, ó, 96 volts. Viu? 81 ela vai descarregando. Se você pegar aqui do jeito que ela tá aqui, você toma um choque, viu? E se você é cardíaco, tem algum problema de saúde, isso pode ser fatal, certo? Então nós esperamos ela descarregar, ficamos medindo aqui com o multímetro, ou então nós usamos um resistor grande, aqueles resistor de cor verde grande, de 1K por 10 watts ou por 5, né? Usamos aquele resistor grande, nós compramos ele e colocamos um fio de cada lado dele com a garra, isolamos e deixamos só as garrinhas. E nós vemos aqui e colocamos aqui as duas pontas ligadas nos dois lados do resistor, e nós tocamos nos dois capacitores e descarregamos. Aí nós podemos manusear sem risco de choque, sem risco de queimar nosso multímetro ou danificar algum componente. Eu vou medir novamente. Você vai ver que aqui, ó, a tensão já está em 19 volts, 18, 17, então ele está diminuindo. Isso aqui já está só em 5 volts, né? Então eu vou providenciar depois, substituir e ligar novamente ela com a lâmpada teste. Aí sim, depois que passar no teste, que acender aqui, que o teste aqui funcionar, ligar tudo certinho, aí nós podemos já utilizar, tá bom? Então depois eu vou fazer um vídeo mostrando como se monta uma lâmpada de teste dessa aqui em série, que é muito importante na manutenção, tá bom? Então era isso que eu tinha. Eu peço a você que deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, faça parte desta família. Curta, compartilhe nas suas redes sociais, divulgue esse trabalho para que o YouTube ele dê relevância e esse trabalho possa ser mostrado para muitas pessoas, tá bom? Desejo para você um ótimo dia, né? Tudo de bom, né? Que as coisas transcorram tudo bem na sua vida, tá bom? Fica na paz de Deus, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.